Pedro treina com os não relacionados do Flamengo para o Fla-Flu. Maia vai a campo e faz exercício. E aí tem algumas boas notícias aqui. Ó. O Vitor Hugo e o Bruno Henrique também treinaram com este mesmo grupo de jogadores. Vitor, é o Vitor Hugo, né? Aliás, tem chance de ser relacionado para o primeiro jogo da semifinal contra o Carioca. Porém, a possibilidade mais factível é de que conste na lista apenas na segunda partida. E aí a gente vai falar do Pedro. Vale lembrar que o Pedro foi relacionado para o banco, mas tinha mínimas condições de jogo. Poderia participar de poucos minutos. Não foi utilizado devido à forma como o jogo se desenhava, segundo o Vitor Pereira. Queria um jogador, parará, pão doce, parará, parará. Pedro se recupera de dores no adutor da coxa esquerda. Se não tiver nenhum contratempo ao longo da partida, será relacionado para a semifinal do Campeonato Carioca. A questão é saber se estará em condições físicas para jogar mais minutos. Thiago Maia. Thiago Maia também foi a campo nesta quinta-feira, mas para realizar exercícios fisioterápicos. Embora ainda esteja iniciando transição após torcer o tornozelo esquerdo contra o Vasco, o volante não está descartado para a semifinal. E aí os últimos 3 afastados, Davi Luiz, Pulgar, Varela e Varela, né? Davi Luiz e Varela não foram a campo nessa quinta. O zagueiro sofreu um trauma no joelho direito contra o Vasco, enquanto que o lateral direito apresenta problemas no pubis. Érico Pulgar sofreu fratura no 5º metatarso do pé direito no clássico contra o Botafogo no último dia 25. Segue fora. Então, assim, pela matéria, Davi Luiz, Pulgar e Varela não estarão. Pulgar não vai estar tão cedo, né? Mas Davi Luiz e Varela não vão estar presentes. A Pedro, Thiago Maia, provavelmente, e Vitor Hugo apenas para o segundo jogo. Bruno Henrique ainda é uma questão mais longa. O que eu fiquei muito puto, com o Vitor Pereira na coletiva, uma das frases dele foi: o problema está sendo que tem muitos jogadores lesionados. E aí, nessa brincadeira nossa, lesionados, são Bruno Henrique, Vitor Hugo, Davi Luiz, como é que é o nome do outro? Varela, Pulgar e Thiago Maia e Pedro. São 7 jogadores hoje que não estavam aptos a jogar, segundo o Vitor Pereira. Só que é o seguinte, nego. O Davi Luiz, o Varela, o Pedro e o Thiago Maia foi coisa de 2 jogos atrás. 1 jogo atrás, 2 jogos atrás. Eles se machucaram contra o Vasco, viado. A verdade é, ele não tem, desde o início, do começo dele aqui, ele não tem o Vitor Hugo, ele não tem o Bruno Henrique e ele não tem o Felipe Luiz. São os únicos 3 jogadores que ele não tinha desde o início. Na maior parte do trabalho dele são esses 3 jogadores. E o Bruno Henrique todo mundo já sabia, o Felipe Luiz todo mundo já sabia. O Vitor Hugo foi uma novidade. Mas os outros todo mundo já sabia. E outra também, ô Rafa, eu acho que você não pode colocar jogadores que não vêm rendendo como desfalques extremamente importantes. O Davi Luiz não vem rendendo. O Varela não é unanimidade. O Pedro também não vem jogando incrível, mas eu entendo a importância do Pedro. Thiago Maia não vem jogando porra nenhuma. Não dá para você colocar você colocar você colocar. Caralho, me fugiu a palavra agora. Você colocar culpa nos recentes resultados infelizes por conta dessas alterações. Mas, o Rafa, é uma boa notícia a volta do Pedro, do Thiago Maia e possivelmente também do Vitor Hugo para o segundo jogo? Cara, sempre é, né? Sempre é, ainda que você tenha diferentes níveis de contribuição que cada um vai dar para o time. O Pedro, com certeza, é um cara que faz muita falta, né? Até porque o reserva, teoricamente, alguém que faria uma função mais parecida seria o Mateusão, e ele não tem conseguido jogar. Então, o Pedro seria esse cara que daria essa profundidade, né? Empurraria um pouco mais a zaga para trás, até porque, sobretudo no jogo contra o Vasco, eu até tive a oportunidade de comentar isso aqui. Eu senti que o Gabigol, saindo muito da área, acabou fazendo com que o Flamengo não pisasse na área, né? O Flamengo atacou pouco a área.
O Gabigol, como centroavante, ele necessita muitas vezes de jogadores que entram na área, que conseguem aproveitar esse espaço que a saída dele cria. O Bruno Henrique, por exemplo, é um cara que faz isso muito bem. Então, eu senti muita falta. Eu acho que o Flamengo não tem conseguido jogar bem com o Gabigol fazendo a função de centroavante. Acho que fica um time, acho que a estrutura fica ruim, fica uma estrutura pouco agressiva ali perto do gol. Então, eu acho que o Pedro vai ser muito importante. Eu não imagino o time do Flamengo nesse momento sem o Pedro. O outro é o Thiago Maia, né? O Thiago Maia, dentro dessa estrutura do Flamengo com 3 zagueiros, eu acho que ele já teria até dificuldade em voltar. Ainda que ele seja um meio-campista, e talvez um meio-campista jogando como esse terceiro zagueiro possa dar uma qualidade maior no passe, o Thiago Maia não tem conseguido fazer isso. Eu até fiz uma live um dia com o Marcão, que eu comentei que eu imagino talvez o Felipe Luiz fazendo esse zagueiro pelo lado esquerdo, mas nem tanto o Thiago Maia, porque no caso do Felipe Luiz você qualificaria muito mais a saída de bola e eu acho que essa é uma das intenções do Vitor Pereira. E no caso de você ter um time adversário muito retraído, você teria um jogador com uma capacidade de jogo e uma leitura suficiente para se aproximar do meio de campo e fazer essa pressão junto com o resto do time, não ficar tão preso na característica de zagueiro. Então, acho que o Felipe Luiz poderia jogar por ali, mas é importante ter o Thiago Maia. O outro é o Vitor Hugo, né? Vitor Hugo, possivelmente no segundo jogo. O Vitor Hugo aí já ficaria como uma opção, né? Até pelo tempo de inatividade. Ele entrou no primeiro jogo do Carioca, se machucou, já está há muito tempo fora, mas é um jogador que pode ser usado como meia, chegou a ser usado até como volante, mas no mesmo sentido que o Bigode falou, acho que nesse momento Thiago Maia e Vitor Hugo não são jogadores determinantes. Assim como muitos desses desfalques que a gente está falando aqui. O Pulgar não é um jogador determinante, o Varela não é um jogador determinante. Vitor Hugo, eu acho que o Pedro é uma contusão, sim, muito difícil de você suprir. Eu acho que não há dentro do elenco características para que o Flamengo consiga suprir a ausência do Pedro. E acho o seguinte também, Bigode, se o Pedro tiver mínimas condições, eu acho que ele vai para o jogo. Eu acho que o Vitor Pereira não fará o que fez da última vez, que seria eventualmente estar com o Pedro no banco e não colocar para o jogo em caso de precisar do resultado. Eu acho que com isso aí, pelo menos, ele aprendeu. Você acha que o Vitor Pereira vai se render ao primeiro tempo do Flamengo, fazer as alterações, principalmente a crítica, né? As críticas em cima do Matheus Gonçalves, que sequer jogou, né, nesse jogo, e principalmente pelo primeiro tempo, ou ele volta todo mundo, irmão? Ele volta ao time que o time que ele vai morrer abraçado, que ele morreu abraçado, perdendo a Supercopa, o Mundial e também a Recopa, e obviamente duas derrotas para o Vasco, né? As duas derrotas para o Vasco e para o Fluminense, que fizeram o Flamengo perder o título da Taça Guanabara. Cara, eu vou te dar minha opinião do que eu acho que vai acontecer, e eu acho que o Vitor Pereira mostrou isso no último jogo, né? Para mim, o plano, qual que era o plano do Flamengo? Era trazer um técnico novo, mas esse técnico não faria modificações radicais, porque ele tinha 3 grandes decisões. Vamos chamar de 3 grandes decisões. O Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, o Mundial e a Recopa contra o Del Valle. Ele tinha esses 3 desafios. E faria sentido, e eu acho que faz muito sentido, ele tentar manter uma estrutura do Dorival, no máximo com pequenas modificações, para tentar fazer com que esse time não seja vítima de um esquema que não conhece. Então, ele tentou manter características. Fez isso. Deu errado pra caramba. Mas, de certa forma, fazia sentido. Faz sentido que você não modifique o time de maneira muito radical quando você tem jogos importantes. Beleza. E aí, depois que passassem essas 3 finais, ou esses 3 grandes jogos, né? Aí sim ele faria as mudanças necessárias. Então, depois de passado isso aí,
o Vitor Pereira fez um jogo com grandes mudanças. O jogo do Fluminense saiu Ayrton Lucas, que nem mal estava jogando. Entrou o Igor Jesus, que até pouco tempo sequer era uma das opções que a gente pensava, talvez pela contusão do Pulgar também, mas entrou. O Matheus França teve uma nova chance. Então, eu vi um Vitor Pereira tentando finalmente fazer modificações mais radicais no time. E, para mim, isso é um prenúncio do que vai acontecer nos próximos jogos. E aí, privilegiando jogadores que têm uma condição física melhor, que consigam dar mais intensidade, que consigam jogar de acordo com o que ele quer. E até porque, sobretudo no primeiro tempo, isso deu certo. As modificações que ele fez, surpreendentes. Antes do jogo, achei até exageradas. Falei assim, pô, esse cara tá mexendo demais também. No final das contas, acabou sendo talvez o melhor primeiro tempo que a gente fez. Então, eu acho que, primeiro, porque era um plano, começar a mexer de maneira mais radical depois das finais, e segundo, porque deu certo. Eu acho que a partir do momento que dá certo, ele vai com certeza sentir mais confiança para repetir, por exemplo, uma escalação parecida do primeiro tempo contra o Fluminense. Eu não imagino o Vitor Pereira, por exemplo, retornando ao time que perdeu para o Suco Del Valle, que perdeu o título para o Suco Del Valle.